Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma aula, ou melhor, mini aula de terraplanagem. As nossas mini aulas de terraplanagem estarão disponíveis no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. Vai ter uma playlist com essas mini aulas. E elas, evidentemente, são gratuitas. Vou tentar calibrar sempre uns 10 minutos para que as pessoas possam utilizá-la da melhor forma possível, compartilhar nas redes sociais e fazer um bom serviço à sociedade, né? No sentido de advertir sobre os problemas de terraplanagem. Então, você está assistindo essa online, eu te agradeço, peço para você compartilhar, conhecer o nosso canal YouTube, que tem muito mais outros assuntos, os nossos mini treinamentos, todo dia às 6 horas da manhã, e agora começamos as gravações dessas mini aulas. Bom, hoje então nós vamos falar dos estudos básicos, geotécnicos, para desenvolver então os taludes de corte aterro numa obra de terraplanagem. Então nós vamos imaginar que a nossa obra de terraplanagem vai ter taludes, né? Que é possível definir taludes de corte, taludes de aterro. Então, como que eu defino os taludes de corte e aterro? Bom, para eu definir taludes de corte e aterro, eu tenho que começar com a topografia do terreno. Tendo a topografia, a conformação do terreno, eu posso então programar, fazer um PIG que eu falo, né? Um programa de investigação geotécnica. Esse programa de investigação geotécnica são sondagens, são furos que nós fazemos no terreno para definir o perfil geológico geotécnico, quer seja para os taludes de corte, quer seja para os taludes que vão receber o aterro, ou seja, a fundação do aterro, para conhecer então o material que nós estamos escavando, qualidade desse material e também como nós vamos fazer o aterro para ter um aterro seguro, que não tenha problemas de ruptura. Tem uma questão importante, fundamental, que é o nível d'água, né? O nível d'água que nós temos no terreno e a possibilidade de infiltração de águas de chuva. Tudo isso deve ser contextualizado no projeto de terraplanagem. Então, topografia, sondagens, definições das regiões tipicamente iguais, a gente chama de camadas, ou regiões de universo estatístico assemelhado, camadas semelhantes ou tipicamente iguais, tem uma série de linguagens que a gente utiliza. E é o que a gente vai mostrar aqui, como que deve, de uma forma bem básica, como devem ser tratado a terraplanagem no que tange aos seus taludes de corte e aterro. É importante, senhores entenderem, que as nossas mini-aulas, elas têm o objetivo de trazer conhecimento a quem não tem conhecimento sobre isso. Não estou falando aqui com outros colegas geotécnicos que já sabem disso. Nós estamos falando com aqueles colegas engenheiros civis que, de repente, estão desavisados sobre o conteúdo dessas mini-aulas. E acho que, por exemplo, o projeto terraplanagem é feito só indo lá com a máquina de terraplanagem, fazendo o corte e o aterro. Isso que nós estamos dizendo, não, não é assim, tem muita coisa ainda para ser vista. Só para vocês terem ideia, o meu curso de terraplanagem, que ele já deve ter uns 20 anos, ele tem cerca de 1.600 slides, um pouco mais, né? E é um curso que eu resolvi agora dividir em mini-aulas e poder, então, dar conhecimento aos senhores. Uma outra coisa importante a dizer é o seguinte, as nossas mini-aulas e também os nossos mini-treinamentos, 6 horas da manhã, eles têm o objetivo de informar, né, de treinar, né, de atingir a maiores contingente da sociedade que possa estar envolvido em querer trabalhar com isso, que está trabalhando com isso, ou até aquele que vai comprar um terreno para fazer uma indústria, uma casa, enfim, alguma obra de engenharia civil, que sempre é necessário ver a questão de terraplanagem, que a nossa visão é uma visão holística sobre a obra de terraplanagem, que vai até a fundação das edificações que lá existem, assim como problemas de drenagem e que tais, né?
proteção superficial. Então nós temos aí um terreno, né? Vocês podem ver, eu pus uma linha amarela representando o terreno. Eu tenho que fazer um corte, né? E tenho que fazer um aterro. Sempre, o ideal é dentro de um terreno fazer uma compensação do corte e aterro, mas isso nós vamos falar em outro momento. Eu vou fazer então as sondagens, tá aí a sondagem 1, a sondagem 2, né? E à medida que eu vou fazendo a sondagem, eu vou definindo camadas tipicamente iguais. Então, definir a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4. Então, essas são as primeiras coisas que você tem que guardar com esse vídeo muito rapidinho, nessa movimentação que eu fiz com o slide, de mostrar então um terreno, e o corte, o aterro, as definições da camada a partir da sondagem. Em outra mini aula eu vou falar da sondagem. E a partir daí eu tenho que verificar verificadas as camadas do solo, né? Então, agora tendo definido o terreno e as camadas do solo, eu vou fazer, para fazer o corte, eu tenho que verificar a estabilidade do talude de corte e do talude de aterro. Então, eu vou verificar as rupturas do talude de corte, fazendo vários círculos, né? Ou outros tipos de superfície de ruptura. São cálculos, nós vamos falar isso em outra mini aula, né? E vamos verificar a segurança dos taludes de corte, assim como a segurança dos taludes de aterro. Para isso, nós vamos ter que ter as propriedades de engenharia, tanto desse corte e desse aterro. Eu acho interessante, né, a gente dar uma voltadinha aqui e passar esse cineminha de novo para vocês, porque dentro do tempo que a gente pretende usar nas mini aulas, me sobrou um tempinho. Então eu tenho terreno, eu tenho que fazer a sondagem não, eu tenho que fazer o que eu pretendo fazer do projeto geométrico, já tem a topografia, que é essa linha amarela, então eu vou cortar, vou aterrar, vou fazer as sondagens vão poder definir as camadas do subsolo, como vocês estão vendo aí novamente. Ao definir essas camadas, então, para fazer o corte ou para fazer o aterro, eu tenho que fazer cálculos de estabilidade no corte e cálculos de estabilidade no aterro, né, de tal forma que eu garanta a estabilidade desse corte, desse aterro. Bom, era essa o que eu queria mostrar em termos de slides, e quero fazer um resuminho aqui dessa mini aula. Então, primeiro, para fazer um projeto de terraplanagem, topografia. E tem muitas nuances de topografia. Segundo, eu tenho que fazer sondagens no terreno para definir as diferentes camadas do terreno. Eu não posso imaginar que eu vou ter todos solos iguais e que os taludes de corte serão para 1 e os taludes de aterro 1 para 1,5, como normalmente se faz esse projeto de terraplanagem. A gente está dizendo que isso é equivocado, isso não está atendendo às normas brasileiras da ABNT. E isso pode trazer, e de alguma forma vai trazer problema para essa obra de terraplanagem, ou em custos ou até em ruptura. E o que nós queremos reforçar é que, além da topografia, sondagem, nós temos que definir essas camadas tipicamente iguais e fazer os cálculos de estabilidade. Mas para fazer os cálculos de estabilidade, eu preciso saber a resistência, deformabilidade e permeabilidade de cada uma dessas camadas. Então é importante entender que depois da sondagem eu vou fazer coletas de amostras, vou levar essas amostras para o laboratório, vou fazer ensaios de laboratório para determinar a resistência do solo, a deformabilidade do solo, as características ou os parâmetros de permeabilidade. Vou definir a sazonalidade a oscilação, né? Sazonalidade é a oscilação do nível d'água, para então poder fazer os cálculos. E tudo isso nós vamos estar falando nesses 10 minutinhos em cada mini aula. E com isso nós vamos juntando o conhecimento. Outra coisa que eu queria dizer, que vocês se inscrevam no canal YouTube, que lá vai ter a playlist com essas mini aulas, e também agendem através do workshop, né? Que na descrição dos vídeos vai estar todas as atividades da Academia Dynamis, que vocês convido para participar de todas as atividades, e também se inscrever no grupo do WhatsApp da Academia Dynamis, onde que nós podemos agendar workshops para tratar então dos seus problemas de terraplanagem, entre outros, porque a Academia Dynamis ela foca no empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Então, você
pode estar na academia por um assunto eminentemente técnico, você pode estar para fazer se envolver no empreendedorismo de engenharia geotécnica, na gestão, porque tem muito trabalho de geotecnia, de terraplanagem nesse país e tem serviço para todo mundo. Toda rua, toda casa, toda edificação requer terraplanagem, requer geotecnia. Vem conosco, estou te esperando. Compartilhe esses vídeos e participe das atividades da academia. Muito obrigado.